Olá, tudo bem? Bem-vindos a esta quarta edição do Seminário de Investigação Permanente da Associação de Investigadores da Imagem em Movimento. Neste caso, vamos falar com os vencedores da terceira edição dos prémios AIM do ano 2023. Temos duas sessões diferentes. Hoje é a primeira sessão. Estamos com José Duarte, vencedor na categoria de melhor ensaio, e com o Eduardo Túlio Baggio, vencedor na categoria de melhor monografia, no prémio Seixpin. Depois, amanhã, continuaremos então com a segunda sessão, onde estarão as outras duas vencedoras dos prémios SAIM 2023, que são a Helena Cordeiro Ojo e mais a Filipa Rosário. Mas, entretanto, nesta sessão, nesta primeira conversa, vai falar primeiro José Duarte, do seu artigo titulado As Ilhas Encantadas, Melville and Portuguese Novo Cinema. E depois ouviremos Eduardo Túlio Baggio falar do seu livro Filmes para Salas com Janelas. Então, passo agora a palavra ao meu colega José Duarte, que é professor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, que vai falar então do processo criativo deste artigo, deste ensaio, deste texto seu. José, quando quiseres, podes começar então a tua intervenção. Para partilhar, mais uma vez, o que é que aparece? Aparecem as duas coisas ou aparece só o PowerPoint? É só para eu ter a certeza que estou... Estão a aparecer as duas coisas agora. Ok, então agora As tenho que partilhar. notas e o PowerPoint. Assim Exatamente. apenas... Bom, depois Agora, vou ler apenas o PowerPoint. vamos só ver se... E... Agora apenas o PowerPoint. Ok, pronto. E agora? Agora as duas coisas. Opa, isto... Agora, bom. Pois só ficou o PowerPoint. Já bocado eu estava... Tinha tudo certinho. Bom, deixa-me ver. E assim... É a mesma coisa todo o Ok, tempo. não faz mal, eu faço de ela outra maneira e é chega. rápido. Não tem problema, eu faço aqui de outra maneira. Deixa-me só selecionar aqui. Não haverá tudo, mas em princípio... E agora, deixa-me só selecionar aqui o que eu quero apresentar, que é isto aqui, estas partes. Tá? Só a tela? Agora Só. apenas é o slide do PowerPoint. Sim, agora já Exatamente, está obrigado. certo. Ok, então desculpem lá estas coisas de informática, são assim. Boa tarde a todos, obrigado obviamente por este convite, naturalmente é um prazer estar aqui e poder partilhar também, estar presente nesta dinâmica da associação, que é algo que me interessa bastante e também de facto, como já tinha dito, manifestei isso por mão à Catarina, fiquei muito surpreendido em ter ganho o prémio. Portanto, acho que é importante poder falar um bocadinho, e é isso que eu pretendia aqui, falar um bocadinho sobre o mais processo criativo do que propriamente sobre o texto em si. E alterei o título, mas que no fundo é o que tem que ver com o ensaio, o título passa a ser Os Dias Lentíssimos, Sem Ninguém, apontamentos sobre uma ilha deserta no Atlântico, que é tirado da primeira parte de um poema do Alberto, que é um poeta que eu gosto muitíssimo e que explora precisamente a questão do mar. Mas também tem que ver com a ideia de isolamento, que é uma das temáticas que eu trabalho ao longo do ensaio. E foi um bocadinho isso que me fez também trabalhar este filme, que é As Ilhas Encantadas, do Carlos Villar de Bó, pensando especificamente em duas relações, e isso é importante, que tem que ver naturalmente com o contexto deste ensaio. Portanto, mas antes de começar, também gostaria de sublinhar que naturalmente não sou especialista, digamos, no cinema novo ou no cinema português, mas que foi um filme que me chamou muito a atenção, precisamente porque, andando a investigar outras coisas e outros temas, apareceu, e foi inclusive uma sugestão também do professor Fernando Guerreiro na altura, quando eu estava a discutir isto com ele. Então, especificamente aquilo que me interessa, primeiro de tudo, é explicar como é que eu cheguei a esta ideia. Então, eu cheguei a esta ideia por dois caminhos diferentes. Ele foi publicado num volume que se chama American Studies Overseas e que é dedicado a duas grandes americanistas da Faculdade de Letras e de Centros de Estudos Linguísticos, e que trabalharam, acima de tudo, a relação entre Portugal e os Estados Unidos. E é o primeiro aspecto que me interessa. E, portanto, quando eu estava a tentar pensar sobre como é que eu vou contribuir com um capítulo que de facto faça sentido para este American Studies Overseas e que faça sentido nesta relação Portugal-Estados Unidos, eu queria escrever sobre um filme
e pensei, que filme é que eu vou escrever? A minha primeira ideia foi sobre um filme ao qual naturalmente gostaria de regressar um dia, que se chama Barred Water, e que é realizado em 68 por Adrian Walker, e que tem a narração do Orson Welles, e que me parecia interessante, ou esse, ou então uma divertida incursão, que há um autor que escreve, uma divertida incursão intermediária, um autor que escreve chamado Alex Eaton, que faz um vídeo, cerca de sensivelmente 5 minutos, que se chama Orson Welles, e que também seria interessante escrever sobre isso. Pronto. Mas tinha bastante receio de me desviar do tema, de me acabar por perder a minha própria pesquisa. Como vocês sabem, nós, não são todos, mas alguns de nós têm tendência para isso. E na altura falei ao Fernando Guerreiro que é que podia ser interessante, e ele de facto disse-me que havia este filme, que eu sei que agora foi recuperado já pela Cinemateca, e numa versão que ainda não vi, confesso, e que gostava de ter visto. Houve até inclusive uma sessão feita numa casa de fados. E, no fundo, achei que fazia sentido procurar olhar para uma adaptação portuguesa de um texto clássico da literatura norte-americana, ou especificamente aqui sobre um excerto, mais do que propriamente a adaptação completa, que são as obras, a novela As Ilhas Encantadas, do Herman Melville. É mais especificamente um excerto que até é considerado pelos críticos, ou pela crítica de Melville, como o excerto que é profundamente cinematográfico, quando, por outro lado, o resto da novela não é, de facto, nada cinematográfico, e é de grande difícil adaptação. E, portanto, As Ilhas Encantadas conjugava temas e ideias que me interessavam, que era obra escrita, que era obra visual, e que era, no fundo, estabelecia esta relação entre Portugal e os Estados Unidos, e era, neste sentido, a nível de contexto, portanto, interessava-me muitíssimo trabalhar estas duas. E, portanto, tentei por isso, a nível do texto, ligar do texto e do filme, ligar diversas fontes e leituras, quer norte-americanas, quer portuguesas, porque a complexidade de escrever o texto, escrever sobre este texto e escrever sobre este filme deriva de, se por um lado existem muitas coisas escritas sobre as Ilhas Encantadas, portanto, a obra do Melville. Por outro, não havia praticamente nada escrito sobre o filme do Carlos Vilar de Bó. Há dois textos, e um deles já posterior ao processo de publicação do meu ensaio. E pegando nisto, o que é que me interessava? Olhar um bocadinho para aquilo que pode ser visto como uma espécie de apropriação estética, política e cultural do texto, para uma realidade portuguesa, e como é que ele foi transferido ou transposto para essa realidade portuguesa. Não se trata tanto, no fundo, de olhar para uma teoria da adaptação, ou especificamente para as adaptações, mas obrigatoriamente teria que passar por aí, e passei por aí, mas tanto perceber por que razão é que interessa ao Carlos Vilar de Bó, e depois já iremos um bocadinho mais à frente, inclusive ao produtor Cunha Teles, pegar nesta obra e trazê-la para a realidade portuguesa, e como vocês vão ver, eu defendo inclusive, e defendo isso no texto, que está em linha, não estando desviante daquilo que são os filmes do cinema novo, é também um filme que está em linha com esses próprios filmes. Eu já lá irei, isso não me quero estar a repetir. Então, aquilo que eu fiz foi 3 passos, não foram 3 tipos de pesquisa. Uma pesquisa sobre as adaptações de Melville ao cinema, pensando especificamente sobre adaptações não diretas, porque este, apesar de ter o mesmo nome, no fundo só pega numa parte, num excerto, não é absoluto. E encontrando, se vocês fizerem pesquisas sobre Melville e adaptação ao cinema, existem muitíssimas. Aliás, a mais recente provavelmente agora já existe qualquer coisa mais recente, o The Heart of the Sea, 2015, que é uma adaptação do Moby Dick, e aí claramente, de forma mais direta ou menos direta, há bastantes adaptações feitas do Moby Dick. Portanto, mas fiz uma primeira adaptação, portanto, uma primeira pesquisa sobre a adaptação de Melville ao cinema, pensando nestas adaptações não diretas. Os exemplos claros estão aqui, estes dois pósteres. Leos Carax, que é o Polex, uma adaptação direta do Pierrot de Ambiguities, e o Boat Havard da Claire Denis, que é do Billy Budd.
Depois, outra sobre o modo como o texto de Melville explora o tema da paisagem, do isolamento e das ambiguidades sempre presentes na natureza. Portanto, é um segundo passo, porque isso me levaria ao filme. E finalmente, portanto, fazer uma pesquisa que envolvia o novo cinema, não é? Ligar tudo isto à adaptação de Villar de Pó e a partir de uma leitura que eu creio que é sempre, as leituras são sempre muito pessoais, mas é que é uma leitura muito pessoal, procurar a razão do filme, com muito pouca informação, mais uma vez. É um filme que pertence ao período do novo cinema, e porque é que se faz a adaptação do Melville e o que é que se tenta aqui fazer. Um, e portanto isto para mim era no fundo essencial. Portanto, comecei precisamente por pensar no texto, e no texto destacam-se desde logo a forma como está organizada em partes e como cada parte interliga a ideia de paisagem com a ideia de mal. E como o Melville, o autor, se vai movendo naturalmente do mundo natural para o mundo humano. E isso nota-se particularmente nas partes ou passagens de 7 a 10, onde se encontra o segmento que dá origem ao filme, que é o sketch 8. E isso é interessante, portanto, é o sketch 8 que conta a história da Unila. Um, Estes últimos segmentos, portanto, o segmento de 7 a 10, estão ancorados numa ideia do destino humano, que no fundo se interliga com o isolamento geográfico e simbólico da vivência na ilha. E, portanto, passando particularmente aqui, não insisti muito digamos, numa leitura muito aproximada de determinados aspectos. Aliás, uma leitura muito geral, mas procurei determinados aspectos, como esta ideia de paisagem, como é que a ideia da natureza é lida no filme. Desculpem. E depois transposta, por exemplo, transposta para o filme, portanto. Depois, entusiasmou-me ainda mais o facto da passagem 8, e isto era aquilo que eu vos dizia no início desta descrição, ou desta forma de trabalhar. O Kevin J. Hayes, vocês podem ver isso nessa citação, uh, fala desse sketch 8, dessa passagem 8, como uma passagem profundamente cinematográfica, e que contrasta precisamente com o resto da obra, que já não é, e que no fundo que já não é tão cinematográfica, e que no fundo é talvez a razão pela qual das obras de Melville, ou daquelas que eu aqui destaquei, Moby Dick, por exemplo, Billy Budd, etc., não tiveram adaptações, ou das quais se sabem muito pouco adaptações ao cinema. E isto, no fundo, também representa um risco em relação àquilo que eu queria escrever. Não havia nada escrito ou pouco sobre o filme. Como eu vos dizia, um dos textos mais recentes, é interessante pensar num dos textos mais recentes, foi escrito por Tiago Batista, que diz, que eu acho que está mais do que certíssimo, não é? Que este é um dos poucos filmes que se relaciona com a tradição literária, não é? E cito, ele diz mesmo, afigurando-se tão fora do tempo, tão longe do presente e do restante panorama cinematográfico português dos anos 60. E a minha leitura, pensando nesta questão da adaptação literária, digamos, quase adaptações de textos literários de qualidade, foi até inclusive uma estratégia de promoção dos próprios cineastas portugueses, pensá-lo um bocadinho ao contrário. Quando digo ao contrário, não é a oposição àquilo que está a ser dito, mas é pensando nisso, trazê-lo para a realidade que é aquilo do novo cinema, que é os outros filmes estavam a retratar uma realidade social e cultural da época, arriscando cinematograficamente, naturalmente, e eu penso que o Carlos Vilar de Boa faz o mesmo, mas a partir dessa análise literária. Portanto, para mim, no fundo, são um bocadinho estes pontos de partida para a criação. E por isso eu penso que, na verdade, compreende-se facilmente a afirmação do Tiago Batista, não é? Portanto, há uma qualidade literária nos diálogos, há um lado quase fantástico, e que tem que ver com a própria inverosimilhança da situação, e que contribui muito para a desnaturalização do filme, quando nós sabemos os filmes do novo cinema estão sempre mais próximos do real. Quando eu comecei a ler os textos que tinham que ver, ou quando eu comecei a ler algumas das obras que paralelamente me faziam pensar sobre a questão da paisagem, encontrei também, através de outra pesquisa, textos que me ajudaram, portanto, que foram apoios centrais, para depois pensar também este filme como uma criação que no fundo duplicava a realidade em que estava inserido. E foi a partir desses textos também, portanto, da relação com a paisagem, da relação com o cinema novo, que eu consegui pensar as Ilhas Encantadas a partir daquilo que era esta visão muito, muito pessoal e muito particular.
Um, e o que é que tinha a ver, o que é que me interessava aqui especificamente? Interessava-me pensar a forma como a paisagem é retratada aqui, como estas personagens são retratadas dentro deste contexto desta paisagem e como eu as posso ler à luz do contexto e do período em que o filme está inserido. Não é? Portanto, pensando nisto, a ideia da ilha, que é uma localização central no filme, é essencial para a visão mitopoética presente no texto, não é? E que é aqui conseguida a partir de, e citando um dos poucos textos, a partir desta água que envolve os personagens e da plasticidade da câmara. E para quem viu o filme e para quem conhece o filme, não é? A água está sempre presente naturalmente, mas está sempre presente, quer a nível do som, quer visualmente dentro do filme. E interessa-me também que esta ideia de que o filme portanto, é filmado em Porto Santo, e a geografia de Porto Santo duplica aqui, ou sublinha a dupla insularidade dos habitantes que estão na ilha. Não é? E por um lado, reforça, e interessava-me pensar nisto, reforça o isolamento da ilha e a sua falta de recursos, e por outro lado apresenta a ilha como uma metáfora para as difíceis condições económicas e políticas em Portugal no momento em que o filme está a ser filmado. Ou seja, pensando que é de facto uma adaptação de um texto literário de qualidade e que o Melville se distancia e segue precisamente por outros caminhos, mas também entra nesta questão da paisagem para pensar uma ideia total de isolamento de uma geografia que nos permite estar em todo o lado e em lado algum ao mesmo tempo, e a ilha nisso é central. Eu interessava-me a mim ler o filme como um objeto que se deslocou precisamente para ser feito naquele momento e repensar, ao pensar aquele momento, indicarmos. E, portanto, há semelhança, talvez, e isto naturalmente é também um risco, à semelhança, talvez, de outros filmes que foram centrais no contexto do novo cinema em Portugal, me parece, ou me pareceu que a leitura que eu estava aqui a fazer me levava por um caminho em que a ilha, os personagens, as histórias estavam de facto a duplicar aquilo que se estava a passar ou aquilo que se passava em Portugal. E, portanto, permitiu-me pensar esta ideia de que terra e mar são lugares de chegadas e partidas, partidas e chegadas, e que dão conta precisamente desta aridez da paisagem, da impossibilidade de continuar, de um certo fatalismo que é muito próprio do cinema português, daquele cinema português da altura, mas que ao mesmo tempo, e aqui estou naturalmente a contradizer-me, que ao mesmo tempo não deixa de apontar um caminho futuro que talvez possa dar a liberdade, e nós sabemos que poucos anos depois se dá naturalmente a Revolução, e interessava-me por isso ler aqui variedíssimos aspectos, e portanto a condição transiente das ilhas, que de difícil classificação ou compreensão, aliás, esta questão mitopoética, esta questão de quase do fantástico, da forma como elas são filmadas, quase uma forma do fantástico, são interessantes, faz parte desse aspecto, mas como esta condição transiente da ilha funciona como metáfora para uma condição experimental do filme, mas também como uma maneira de explorar a paisagem natural e humana das Ilhas Encantadas. E aqui as ilhas vão amplificar o isolamento das personagens. Será um deserto impossível de viver, que reflete e replica esta ideia da aridez de Portugal dos anos 60, oprimido por um regime, e esta ideia de pensar terra e mar como lugares de chegadas e partidas, partidas e chegadas, tem que ver precisamente com os movimentos feitos no filme, são movimentos de saída de uma procura de uma vida melhor no estrangeiro, e naturalmente o mar tem aqui um papel central, não é? E o mar permitia-me ler este mar a partir de vários pontos de vista, não é? Centrar-se particularmente na liquidez, de uma forma como marca a liquidez das coisas, como representa aquilo que nos é absolutamente desconhecido e hostil, e quase numa leitura muito arriscada, e é assim que eu termino o texto, diria até que aponta para um mundo violento, ou marcado pela violência, que muitos dos portugueses iriam encontrar na Guerra do Ultramar. E talvez por isso o filme seja sobre a perda, não estando destituído de esperança, é um filme sobre a perda, é um filme sobre, naturalmente, uma partida que tem que ser inevitável, porque já não resta mais nada naquela ilha. Aliás, a ilha não tem praticamente recursos, e termina aqui uma forma, para quem conhece o filme, termina quase aqui, ligando-se ao mundo animal, só praticamente o mundo animal,
permanece, e mesmo assim, de uma forma muito, muito particular. No entanto, apesar de se reforçar, parece-me esta ideia quase apocalíptica, e a forma como o filme termina, não me parece que ele signifique apenas que reste o desespero. Eu acho que se sublinha particularmente a noção de deriva, ou de estar à deriva, e isso tem também implicações com o próprio contexto da produção do filme. E o que eu quero dizer com isto é que é mostrando o próprio país à beira de uma revolução, desculpem, revolução que tudo transformará, e que se encontrava também ele numa situação incerta, não é? Embora apontando já para uma liberdade tão desejada. E eu acho que a forma como o filme termina, eu tinha a intenção de mostrar aqui uns minutos, mas não vale a pena. Depois posso partilhar o link. Um, e está aqui inclusive no PowerPoint. Eu acho que o facto do filme terminar com esta ligação ao mundo animal, mais natural, reforça a ideia da necessidade de se regressar ao mar. Portanto, e o filme termina precisamente isso, com o regresso ao mar, inclusive quase só o mar como destino, ou como destino trágico, ou como destino heróico, não sei muito bem, mas a ideia da procura, em busca de algo para continuar caminho. E parece-me ilustrar um bocadinho o paradoxo que caracterizava a nação e os que a habitam, não é? Portanto, no fundo, naquele momento isolados do resto do mundo, a viver em condições complicadas, mas forçados a sair para encontrar uma vida melhor. E essa vida melhor não só está nessa saída, mas também nos anos que se aproximavam, que marcariam, digamos, o período de liberdade já pós-revolução. Portanto, a minha leitura era um bocadinho essa, encontrar essas camadas e ir separando-as, percebendo como é que os dois lados do Atlântico estão ligados, um por um texto literário e outro por um texto fílmico, a partir destas duas ou três ideias de que eu vos falei. E foi, no fundo, o meu processo de criação para escrever este texto. Eu termino aqui, agradeço novamente o convite, agradeço imenso a oportunidade e saúdo iniciativas como estas. Muito obrigado. Muito obrigado, José, por esta intervenção, por toda a explicação e os esclarecimentos sobre o processo criativo deste texto científico, esta análise deste filme, já não muito conhecido nesta altura, embora seja uma das poucas longa-metragens protagonizadas por Amália Rodrigues, mas pronto, não está oficialmente no cânon do novo cinema português, embora seja contemporâneo, como já falou aqui o José. Depois ainda conversamos mais sobre essa análise, mas agora seria a altura de ouvir a apresentação de Eduardo Túlio Baggio sobre a sua monografia, o seu livro, documentário, filmes, estou a perder aqui as minhas notas, peço desculpas, documentário, filmes para salas de cinema com Janetes, que foi vencedor do prémio Melhor Monografia 620 dos prémios SAI em 2023. Eduardo, quando quiseres, esperamos então a tua intervenção. Olá, boa tarde e bom dia aí para quem porventura esteja vendo do Brasil. Ainda estamos de manhã aqui. Quero agradecer, antes de mais nada, por esse convite e também agradecer muito a IEM pelo prêmio. Foi bastante importante e honroso, né? A associação que eu frequentei muitos encontros e que, de muitas maneiras, aí colaborou com as minhas pesquisas, inclusive para essa que originou o livro aqui em questão, né? Também queria já de saída aqui deixar um agradecimento. Esse livro, vou explicar melhor, mas ele originou-se de uma parte da minha tese de doutorado, então também faço questão de mencionar, né, o programa de pós-graduação em comunicação e semiótica da PUC de São Paulo, e a CAPES e o CNPq, as instituições de financiamento do Brasil, que são muito importantes e que a gente depende muito delas para o desenvolvimento da pesquisa, e em determinados momentos elas são colocadas em dúvida na atual conjuntura do pensamento no Brasil. Estamos, acho que, saindo dessa situação, mas também sempre acho importante fazer essa menção, né? E no formato né, em que eu apresentei o trabalho, ou seja, no formato de um livro, também acho muito importante agradecer a professora Manuela Penafria, que escreveu o prefácio do livro e que também foi minha supervisora no estágio pós-doutoral em Portugal.
e o professor Fernando Andacht, que escreveu um comentário que consta na contracapa do livro e que é muito, muito generoso, né? E, por fim, também a própria editora, a Quadro Edições, que publicou o livro dentro de uma coleção, a coleção Escrever o Cinema. Eu vou compartilhar aqui a tela para poder apresentar para vocês um pouco dessa ideia, desse processo criativo, né? Só estão vendo, Ivan? Você pode confirmar para mim? Sim, confirmo. É possível ver agora a PowerPoint. Não está na tela cheia, mas vemos a apresentação de imagens, os slides, sim. Ok. E queria também aqui destacar que essa proposta, né, que foi apresentada para esse seminário, que a gente trate da prática e criação na escrita do volume acadêmico, é bastante interessante, porque também me fez pensar um pouco nesses caminhos até chegar no livro, né, no formato que ele tomou. Então, aqui está a capa do livro, né? Então, o caminho começa por aqui para falar desse livro, e eu vou procurar fazer aqui um percurso que trate das origens, né? De como ele surgiu enquanto pesquisa, né? Nesse sentido proposto de pensar a criação do livro, né? Antes também, para situar aqui, coloco a coleção Escrever o Cinema, tem outros volumes, e volumes que são dedicados, por vezes, a cineastas, como esses que estão aqui em tela, né? Por vezes a filmes específicos ou fenômenos, como, por exemplo, a representação do milagre no cinema. E o quinto volume é esse meu, né? O documentário Filmes para Salas de Cinema com Janelas. Eu vou tratar aqui um pouco das origens dessa ideia buscando uma certa genealogia da criação desse livro, né? O livro, então, originou-se do primeiro capítulo da tese da teoria à experiência de realização do documentário fílmico, defendida por mim em abril de 2014 no programa de pós-graduação em comunicação e semiótica da PUC de São Paulo. O texto original desse primeiro capítulo acabou sendo bastante alterado em relação ao texto original que está presente na tese, porque se passaram 8 anos entre a defesa da tese, em 2014, e o lançamento do livro, em 2022. E eu senti necessidade de rever vários aspectos, então, portanto, tem uma série de modificações. Mas aqui acho importante frisar que trata-se de um livro que tem uma pesquisa de doutorado, de doutoramento como base, então, para pensar nessa origem da criação. Ainda que seja um recorte dessa pesquisa, visto que está focado, o livro representa o primeiro capítulo da tese, né? Enquanto processo de pesquisa de doutoramento, naturalmente, a origem tem muita relação com o programa de pós-graduação, onde eu fiz o doutorado, e notadamente com as perspectivas de pesquisa de meus orientadores, o professor Arlindo Machado e a professora Lucrécia D'Alessio Ferrara. Pode parecer estranho citar no plural orientadores, mas houve uma mudança em função de uma aposentadoria do professor Arlindo Machado, mas tive a orientação dele durante 3 anos e no último ano da professora Lucrécia. E também tem uma influência muito importante aqui do presente na pesquisa que originou o livro, do estágio doutoral que eu fiz no LabCom, da Universidade da Beira Interior, aí em Portugal, sob supervisão da professora Manuela Penafria, que tem uma influência muito grande nos seus estudos de cinema documentário para o que eu desenvolvi na minha pesquisa, né? Também acho que vale mencionar sempre que a criação para a escrita de um volume acadêmico também passa, ao meu ver, por relações entre docentes, com pesquisadores mais experientes ou mais jovens, com colegas que também à época faziam doutoramento. Então isso vai criando, a meu ver, uma espécie de rede, né? A gente não faz pesquisa sozinho, ainda que ao final e ao cabo o texto do livro esteja ali assinado por mim. Ele representa uma série de relações que são muito complexas e com muitos pontos de encontro, né? E nesse mesmo sentido, desses pontos de encontro, mas de uma forma ainda um pouco mais expandida, eu considero que grande parte do que está nesse livro surgiu dos debates vivenciados em sala de aula
a partir das minhas atividades enquanto professor de disciplinas que ministrei desde 2006 e ainda ministro no curso de bacharelado em cinema e audiovisual e no curso de mestrado em cinema e artes do vídeo na Universidade Estadual do Paraná, na Unespar. Todos que somos professores, professoras, sabemos que essas relações aí com os estudantes, os debates em sala, são muito profícuos para pensarmos nossas questões de pesquisa, né? Também faço uma menção aí nessa espécie de genealogia, indo mais distante no tempo, ao que eu considero uma espécie de ponto de partida para as minhas pesquisas sobre cinema documentário, que é a dissertação de mestrado que defendi em 2004 pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Linguagens da Universidade Tuiuti do Paraná, a dissertação intitulada O Cinema Documentário e seu Caráter Distintivo, a similaridade entre objeto imediato e objeto dinâmico. No período de pesquisa de mestrado, eu tive bastante contato com teorias realistas, que foram fundamentais aí também no embasamento que está presente no livro que agora apresento aqui, né? Também, no meu caso particularmente, a realização fílmica no campo do documentário fez parte dos constantes atos de estudo e de pesquisa, principalmente quando desenvolvi atividades como roteirista e diretor, mas também como montador de filmes, né? Até a data do lançamento do livro, no ano passado, eu tinha atuado, né, trabalhado em 3 longas-metragens e cerca de 15 curtas-metragens documentários, que, de variadas formas, fazem parte dos debates interiores e exteriores que ajudaram a compor muito dos pontos presentes no livro, né? E, por fim, queria ressaltar também que muito do que aparece no livro, muito do que vem à tona, surge, né, ou surgiu a partir dos encontros muito importantes em grupos de pesquisa e debates em apresentações, em eventos, assistindo conferências, notadamente nos encontros da IEM e da Socini, né? E aí fecho essa ideia assim de que as origens para esse livro elas são múltiplas, né? Não é um ponto único, mas uma multiplicidade de momentos e de encontros que me fizeram poder avançar bastante na pesquisa e que acho que é sempre bom a gente ressaltar esse caráter aí da criação de um texto acadêmico advindo da pesquisa e a pesquisa com esse caráter relacional, né, que envolve tantas vozes, tantos diálogos, tantas pessoas. Aí eu vou passar aqui, perdão, leio por slide errado, aqui para a contracapa do livro, que acho que tem, para quem estiver assistindo, tem aí a possibilidade de entender em termos bastante sucintos a proposta, né? Então, está na contracapa do livro. Documentário, filmes para salas de cinema com janelas, traça um percurso histórico conceitual para debater criticamente definições de documentário. Pela perspectiva realista, o livro discute as relações próprias desse tipo de filme entre mundo fático experiencial, os processos de realização, a obra audiovisual em si e a recepção. A partir desses 4 polos, o autor propõe uma metáfora das salas de cinema com janelas para uma abordagem amplificada e relacional do cinema documentário. Dito isso, para tentar também seguir aqui na explanação sobre a criação do livro e sobre o resultado que ele traz, vou passar para o sumário, que talvez sirva para demonstrar como está estruturada, né, a textualidade que resulta da pesquisa. Então, há o prefácio, né, que foi escrito pela professora Manuela Penafria, como eu já citei, e um preâmbulo, a suspensão da descrença, que eu comento mais adiante um pouquinho mais, porque ele trata-se de uma espécie de premissa do livro, né? Em seguida, a introdução com a estrutura e com considerações específicas sobre o livro. O capítulo 1, que tem conceitos de cinema documentário e uma discussão sobre esses conceitos, pensando criticamente como eles apresentam pontos de vista bastante centralizadores no que tange a conceituar e a trazer à baila um conjunto de filmes que
que aparece na historiografia do cinema documentário com alguma repetição, demonstrando essa certa centralização em alguns conjuntos de filmes, em algumas cinematografias, cerceando aí a possibilidade de se pensar sobre outros filmes, né? O capítulo 2 trata das perspectivas teóricas sobre cinema documentário, e eu dividi em 4 principais perspectivas teóricas, né? Uma bastante mais antiga, uma espécie de oposição à ficção. A segunda, enquanto uma ideia de verdade essencial dada pela indicialidade da imagem e do som provenientes do cinema. A terceira, muito focada em aspectos formais expressivos, então que características poderiam ser tidas como próprias de documentário a partir de questões formais. A quarta, uma perspectiva de indexalização e também bastante relativista, e essa seria a mais contemporânea aí dessas 4, né? Relativizando bastante o que possa vir a ser um filme documentário. E a quinta é a perspectiva que eu apresento no livro e que apresento na minha tese, que seria uma perspectiva relacional voltada àqueles 4 polos já citados. O capítulo 3 encaminha a discussão para o realismo e para o sentido ético, né? E me parece que foi bastante importante enfatizar isso, porque a perspectiva relativista, né? Aquela que eu mostrei, vou retornar aqui, a quarta delas aqui, que estava muito vigente no começo desse século, na primeira década, talvez também na segunda década desse século, um relativismo bastante, eu diria até extremado, né, que dizia que tudo pode ser documentário ou nada pode ser documentário, então tirava aí uma certa ideia de precisão. Ela foi... se mostrou, né, com o passar do tempo, dos últimos anos, agora 5, talvez 10 anos, bastante custosa para nós enquanto sociedade, porque esse relativismo, quando é colocado diante da profusão de fake news, da profusão de falsos documentários, aqui no Brasil a gente tem inclusive canais muito específicos que dizem que produzem documentários, mas na verdade fazem revisionismo histórico, dizendo que nós não passamos por uma ditadura militar, como de fato nós passamos, etc., né? Terraplanismos e coisas assim. Esse relativismo me parece que foi, em alguma medida, um ponto que cabe a nós, do meio acadêmico, olharmos com um certo grau de meia-culpa, porque esse relativismo permitiu aí, claro que não estou dizendo que a única razão de existirem esses discursos revisionistas é isso, mas de alguma maneira baixou a guarda para que a gente olhasse com mais critério para esses discursos revisionistas, né? Então, o livro daí encaminha por uma perspectiva realista e ética, que é justamente de contraposição a esse relativismo, né? E chega para o capítulo final, onde a metáfora dos filmes para salas de cinema com janelas é apresentada, baseada especialmente na noção de experiência, né, na continuidade de experiência e em possibilidades dialógicas para se pensar o cinema documentário. Dito isso, vou só aqui comentar sobre a premissa, né, a premissa da pesquisa, a proposta e a premissa. A proposta, como está no livro, ali eu coloquei um trecho mesmo do livro, como está na página 27, diz assim: a proposta que esse livro apresenta é de que a melhor maneira de definir um conceito sobre cinema documentário é termos em conta um sentido dialógico, relacional, que envolve os seguintes polos: o mundo experiencial, o processo de realização, a obra audiovisual e o processo de recepção. E a premissa é de que é necessário pensar em filmes documentários ativando uma suspensão da descrença. E aí eu tento explicar isso, né? Esse conceito de suspensão da descrença, tão caro à narratologia cinematográfica e amplamente discutido e ativado em nossas relações com os filmes, especialmente na ficção
e marcadamente em gêneros como fantasia, horror e ação, esse conceito precisa ser suspenso ou desativado para compreendermos o que é um filme documentário. Trata-se de um tipo de filme sobre o qual temos que aplicar nossa descrença, colocá-lo em dúvida, um tipo de dúvida dialógica que relacione os polos citados acima e só depois dessa espécie de provação tratá-lo como documentário ou não. Então, essa premissa diz desse gesto que me parece essencial para se pensar sobre cinema documentário, que é ter em conta um debate com o mundo experiencial, que pode ser chamado com todas as ressalvas, pode ser chamado de realidade, pode ser chamado de mundo histórico, pode ser chamado de mundo fático, mas ele precisa estar nesse jogo, né? Aqui, como a ideia também é falar das bases da criação, né, eu apresento algumas vertentes teóricas, são 3, que são as bases para o livro, né, e antes de apresentar essas 3, tem aqui um trecho do Karl Plantinga, onde ele questiona, né, por que dar-se ao trabalho de definir o filme de não ficção? Alguns poderão dizer que já reconhecemos um quando o vemos. Outros podem querer evitar definições, porque definir gêneros fílmicos pode degenerar em presunção acadêmica. Esse exercício pedante em que estudiosos atribuem filmes a categorias sintéticas, apenas para descobrir que os filmes reais excedem e escapam a elas. Então, essa visão bastante crítica do Plantinga irônica, né, em que ele vai dizer por que esse exercício de definir os filmes, que foi uma pergunta que eu ouvi muitas vezes por fazer pesquisa sobre conceito de cinema documentário. A resposta é porque nossas vidas em sociedade dependem desse tipo de consideração para que a gente possa seguir diante de uma profusão de discursos que nós encontramos no nosso dia a dia, entre eles os discursos cinematográficos, né? E as 3 vertentes teóricas aqui, a qual o livro toma como bases, são o pós-estruturalismo, e aí, sem a necessidade de ler exatamente o trecho, posso dizer que é bastante comum no campo dos estudos de cinema, em diferença com relação a outros campos, que o pós-estruturalismo tome o estudo fílmico bastante baseado na análise textual e pouco relacionado com características exteriores à própria materialidade fílmica, né? Então, esse não é por essa característica, não é a base principal que o livro toma, que a pesquisa tomou, mas é sim uma base que vai interessar na questão das considerações sobre a obra audiovisual, no sentido de filmes, do pensamento sobre filmes documentários. Segundo, a vertente cognitivista, que apesar de alguns limites, né, especialmente nas noções generalizantes que estão presentes no conceito de universais contingentes, que é muito comum que seja discutida via cognitivismo analítico, ela tem esse limite, mas ela também tem uma importância muito grande na pesquisa no que tange às considerações em relação aos processos, né, constitutivos de filmes documentários. E, por fim, a terceira, e que eu diria que é na qual a pesquisa mais se apoia, é a vertente fenomenológica, né, que tem aí um encontro fundamental com as noções de realismo, no caso das teorias realistas do cinema, né, e que fazem uma espécie de arcabouço principal do pensamento de quanto tomar um filme enquanto documentário só pode ser feito a partir do momento que a gente tome perspectivas realistas em relação aos discursos fílmicos, tá? E aí, essas vertentes, né, aí vale nesse trecho aqui a leitura. Para esse trabalho, né, desse livro, interessam essas 3 vertentes teóricas, mas fundamentalmente a terceira, a fenomenológica, pois o foco é compreender o documentário a partir do realismo de fundamento fenomenológico. Uma das motivações desta pesquisa é justamente a necessidade de promover estudos que, reconhecendo a importância tanto do viés pós-estruturalista, em especial da Screen Theory,
como do viés cognitivista analítico, possam encontrar outros caminhos. E é por isso que esse terceiro pé teórico, o da fenomenologia, é o que toma mais força no trabalho. E aí, para encerrar aqui essa apresentação, chegar na ideia das janelas, que podem causar um tanto de curiosidade, né, no título, né, o título do livro é Documentário, Filmes para Salas de Cinema com Janelas. Meu intuito, e aí cito aqui novamente, né, trecho do livro, meu intuito é propor uma definição de cinema documentário que parte de conceitos da filosofia realista e que compreende que tal condição realista só pode ser entendida quando temos em conta o diálogo relacional que o conceito de documentário deve promover entre o mundo fático experiencial, os processos de realização, a obra audiovisual em si e os processos de espectatorialidade. É dessa intenção de considerar esses 4 polos distintos em uma proposta de compreensão do que seja documentário que surge a metáfora arquitetônica das salas de cinema com janelas, nas quais seria possível ver o filme e, simultaneamente, observar o mundo das experiências fáticas e dos processos de realização e de recepção. Claro, essa consideração é metafórica, porque essas coisas acontecem em tempos diferentes. A experiência fática, a realização do filme, a própria constituição da obra e a recepção. Mas é uma ideia de uma certa medida alegórica para se pensar os pontos que uma concepção dialógica de cinema documentário como esta, os pontos que devem ser tomados em conta, que devem ser observados. Espero que tenha servido para ter aí uma ideia de como se estruturou a pesquisa para chegar no livro e também de como está estruturado o livro. Muito obrigado pela atenção, Ivan, Caterina, André e José. Muito obrigado, Eduardo. Entretanto, acho que estamos a conseguir gerir a questão de entrar no YouTube, mas estou em conversa com um colega que tem a hipótese de entrar aí de facilitar as senhas, mas pronto, vamos continuar com a conversa. É a altura então de abrir aí um turno de intervenções. Eu tenho já algumas questões para o C, para o Eduardo, mas não sei se a Catarina ou o André, como participantes desta sessão dentro da reunião Zoom, querem colocar uma questão, pode ser de palavra, pode ser através do bate-papo. O próprio Eduardo pode perguntar ao José, o José pode perguntar ao Eduardo, com certeza. Eu posso aproveitar para fazer uma pergunta que não é de ordem ao Eduardo, não é de ordem teórica, mas se o Eduardo tem a noção, no fundo, da repercussão que a publicação do livro teve. Portanto, no fundo, houve muito feedback, como é que as coisas funcionam, era um bocadinho mais do ponto de vista quase prático, não é? De uma dimensão mais prática. Desculpa, Eduardo, porque o livro foi disponibilizado online. Eu tenho a versão em PDF, que contarei ler quando houver mais tempo, mas de facto isso também tem o seu, nos dias em que vivemos, é muito importante essa disponibilização. Portanto, gostava de ouvir um bocadinho se o Eduardo se tem noção disso, não é? Naturalmente. Sim, obrigado, José, pela pergunta, pela consideração. O livro nós lançamos, né, vou pegar ele aqui, primeiramente na versão impressa, né, e foram feitos 500 exemplares, e como esse livro obteve um financiamento aqui de uma linha pública, esses 500 exemplares foram majoritariamente, quase todos, distribuídos para instituições de ensino, né, universidades, principalmente, mas não só, bibliotecas públicas, alguns centros de pesquisa e centros de cultura. E aí, num segundo momento, foi disponibilizado o PDF, né, tá disponível no site Academia, né, e a partir da disponibilização em PDF também houve alguns convites, eu fiz algumas palestras, apresentações do livro, e a gente vai aos poucos sentindo aí essa repercussão.
tem questionamentos, né? Por exemplo, justamente por voltar à questão conceitual do documentário, eu acho bastante importante, mas nem todo mundo acha. Mas isso vai aparecendo também como estudantes que vêm comentar, colegas, né? Colegas pesquisadores até muito mais experientes também vêm comentar. E acho que isso vai ganhando corpo bem lentamente, né? O livro foi lançado no ano passado, já houve algumas apresentações dele, como eu disse, e também esses momentos que surge alguém que pergunta alguma questão, traz inclusive divergências, né? E a gente vai vendo uma espécie de construção da ideia, né? Dela nascendo e ganhando corpo, assim, nesses debates públicos que eu acho que são incríveis, são ótimos, assim, é muito bom. Então, isso está acontecendo, eu tenho sentido, assim, do ponto de vista bem prático, ele foi bastante, acredito que, distribuído, né? Chegou a vários lugares, agora resta ver se vai atrair bastante ou não para a leitura propriamente dita. Obrigado. Eu tenho também uma questão prática para Eduardo, já que estamos no início a conversar com ele, porque falou de todo o enquadramento teórico, toda a moldura teórica que é, bom, muito complexa, não é questão como documentário, que é mais do que género, é um domínio da imagem, uma forma, um registro, uma forma de filmar, uma forma de tratar com as imagens, com o real, que na verdade é uma forma híbrida, sempre está muito próxima, sempre pode ser ficcionalizada através do roteiro, da encenação, mas o que eu queria saber é, dentro de todos esses conceitos teóricos de diferentes autores que o Eduardo toma processa dentro do seu próprio trabalho, queria saber se, mesmo se, bom, o livro está disponível, como já disse o José Duarte, em internet, queria saber como é o processo de escolha de exemplos práticos, de casos de estudo, para poder, bom, explicar melhor os conceitos teóricos que está a desenvolver. Porque uma questão que outros teóricos normalmente utilizam exemplos dos cinemas nacionais, dos países, dos estados desde onde eles escrevem. Estou a pensar o trabalho do Bill Nichols sobre cinema documentário em livros como Representing Reality ou Introduction to Documentary. Na verdade, está todo o tempo a falar do documentário norte-americano dos anos 60, 70, 80, que é aquele documentário que ele conhece melhor, que tem mais próximo, e está também assim a contribuir a canonizar esses filmes. Então, não sei se Eduardo teve uma abordagem mais global ao gênero documentário, ou preferiu também aproveitar a oportunidade para falar mais de cinema brasileiro, ou cinema da América do Sul, ou, bom, se havia algum recorte nos casos de estudo práticos que utilizava como exemplos de conceitos teóricos. Eu procurei sair um pouco dessa centralidade num conjunto de filmes que aparece, por exemplo, na obra do Bill Nichols, ainda que ele busque, em alguns momentos, ser mais plural, né? Mas também reconheço que também tem uma expressão que eu acho muito interessante, que é, por mais que a gente busque variações, a cabeça pensa onde os pés pisam, né? Então, eu também tenho aí alguma preponderância para filmes brasileiros, né? Então, procurei que isso estivesse presente, mas não só, também com um esforço de ter essa pluralidade, né? Mas evitando que aqueles que são os exemplos mais evidentes estivessem de fora, não, eles estão presentes, mas que eles tomassem toda a frente, né, que se repetisse o mesmo conjunto de filmes que o Ivan, por exemplo, citou aí dos anos 60, 70, 50, 60, 70, que são muito citados em algumas obras que discutem o cinema documentário. Procurei expandir isso, inclusive questionando aquelas ideias de filmes como Nanook do Norte ser um primeiro documentário estruturado, né? Há um momento no livro que eu questiono isso, apresento inclusive exemplos
brasileiros de filmes que antes da Nuke do Norte tinham as características tidas como sendo características de filmes documentários, com algum aspecto mais rudimentar, mas já estavam ali presentes, né? Então essa também é uma intenção, Ivan, de fazer esse tipo de abertura para se olhar para outros filmes, sem que também ter a pretensão de que eu vou alcançar muito distante de mim, que eu vou alcançar culturas e cinematografias que a gente pouco vê, que infelizmente pouco vê, né? Sabendo dessa limitação, mas ao mesmo tempo buscando um pouco mais de diversidade do que esses livros tradicionais apresentam. Obrigado, Eduardo. E agora, mas alguém tem questões para Eduardo ou passamos a conversar com o José? Bom, sempre podemos ainda retomar a conversa com o Eduardo para uma última questão, mas eu queria perguntar ao José questões de, bom, filmagem em exteriores, em espaços naturais na Madeira. Falou especificamente o José Duarte que As Ilhas Encantadas é um filme, bom, que toda a história, a rodagem foi realizada na ilha de Porto Santo. A Madeira e Porto Santo especificamente é um espaço pouco filmado do cinema português. Não há muitos filmes, não há muitos exemplos, não há muitos, não há propriamente uma indústria audiovisual nem na Madeira nem em Porto Santo. Então por isso queria saber se o seu, bom, se ele também, tendo em conta que nos estudos fílmicos também tem a importância o spatial term, o giro espacial, a virada espacial dos últimos 20, 30 anos. Queria saber se a questão de que essa ilha representada, que no texto de Herman Melville, é nas Ilhas Galápagos. Há um processo de abstração para, bom, levar esta história para uma ilha portuguesa, do Atlântico em lugar do Pacífico. E também há um processo de abstração no que é o espaço fílmico, mas depois concretização no que é a rodagem em exteriores reais, porque é, bom, a ilha de Porto Santo na Madeira. Então, por isso, tinha curiosidade se o trabalho de investigação do José Duarte contempla também como que influi a escolha das paisagens ou da natureza ou dos espaços reais à hora de analisar o filme e o seu significado, o seu processo de adaptação. Bom, obrigado por essa pergunta, Ivo. É muito pertinente. De facto, por esse caminho em específico eu não pude ir, porque esse é um dos problemas depois quando nós, como todos nós sabemos, quando publicamos determinados objetos, eles têm um limite, nós temos de nos cingir a esse limite. É assim, ainda há pouco tempo, justamente com o André que está para ali, publicámos um texto e tivemos que cortar mais de 1000 palavras. Portanto, nos entusiasmamos, etc. Então não cheguei por aí. E é interessante, ou seria interessante, quer dizer, não tenho tempo para fazer esse trabalho, quer dizer, não aquele que tu definiste agora, mas o trabalho de perceber o porquê da Madeira não ser tão filmada quanto outros espaços, não é? Porque os Açores, apesar de tudo, há mais filmes feitos nos Açores do que haverá na Madeira. Estou aqui a dizer isto muito por alto. E não cheguei de facto a pensar nessa questão aí. Penso que há um momento em que nós dizemos, em que eu digo, desculpa, nós não, em que eu digo no texto que tem que ver, penso, com o Cunha Teles. Agora não quero estar aqui a cometer nenhum erro, que era originalmente a Madeira, e portanto eu penso que o espaço possa ter a ver, a concretização do espaço possa ter a ver com, com isso mais do que outra coisa qualquer, mas essa relação entre a Galápagos e essa abstração que falas faz todo o sentido. Eu não, quer dizer, passo por lá muito rapidamente, precisamente porque tinha um limite de palavras, mas é algo que pode ser eventualmente estendido se eu pensar em escrever, porque de facto era como eu vos dizia, não via. E isto também torna interessante, é um desafio interessante, e não estarei com certeza absolutamente certo, não é? Não havia praticamente nada escrito sobre o filme, foi um risco escrever sobre ele desse determinado ponto de vista. Mas de facto não tinha, quer dizer, não tive tempo para poder desenvolver esse aspecto, mas certamente lá voltarei se tiver tempo. Bom, um único texto, um único ensaio não esgota, não termina com as possibilidades de análise de um filme. Um filme tem leituras infinitas e eu acho que lembro ter assistido em algum congresso da AIM
alguma comunicação sobre este filme. Agora, não sei se não há comunicação do nosso colega Nelson Araújo, que analisava especificamente este filme, mas também agora, bom, não consigo explicar qual era a sua Claro, abordagem. claro. Mas Daquilo que pronto, eu o filme está encontrei, aberto a ter muitas leituras é e muitas isso. análises. Isso é o bom É, dos filmes que permitem trabalhar com eles de forma polissémica. daquilo que eu encontrei foram 2 ou 3 referências. Há um texto mais curto, precisamente, que insiste em parte da paisagem, mas não fazendo a leitura que eu faço aqui. O Paulo Cunha, na tese de doutoramento dele, faz algumas referências, e foi este texto que é a ficha, a folha de sala que o Tiago Batista escreveu mais recentemente. E agora, só só para confirmar, de facto, o António Cunha Teles nasce no Funchal, pronto. E, portanto, eu penso que uma das partes dessa concretização, digamos, geográfica, o filmar ali, deverá ter que ver com produção e com o facto de ele ser da Madeira. Bom, se a Madeira está infrarrepresentada no cinema português para falar de uma ilha perdida no Atlântico e sem grande identificação, naquela altura, nos anos 60, era uma boa escolha, e também Uhum. para filmar um espaço que realmente, na altura dos anos 60, o estilo de vida podia ser ainda parecido com o estilo de vida do século XIX, para não ter muitas mudanças na altura. E que indicava, por isso é que eu fiz essa leitura, que indicava de facto essa dimensão da necessidade de sair, porque uma vida confortável era impossível, ou não era possível, no contexto dos anos 60. Portanto, como nós sabemos, grande parte das pessoas partem de Portugal para outros espaços a partir de um grande movimento nos anos 60, não é? Portanto, isso também é importante. Foi mais também essa a minha leitura. Bom, mais alguma José, pessoa? posso fazer uma questão? Posso Com dizer? certeza. Fiquei curioso, eu não conheço o filme, né? Mas nessa relação com as paisagens e com uma ideia de representação da Madeira, de uma parte de Portugal, e aí como que você elencou, né, nessa ideia também que o seminário aqui propõe da criação do texto acadêmico, como você elencou as ferramentas de análise fílmica, né? Que caminho de análise fílmica você tomou, assim? Bom, há um aspecto que é muito importante, que eu acho que faz um bocadinho a diferença, que o filme não é um filme fácil de ver, por variedíssimos motivos, e depois não é um filme fácil de ver porque a qualidade dele, agora recuperada, será diferente. A qualidade, estamos a falar da matéria, não é? Portanto, não está não estava nas melhores condições, mas as ferramentas que eu utilizei foi o isolar. Aqui talvez numa leitura um bocadinho, chamemos-lhe egoísta, à falta de uma palavra, isolar, pensando naquilo que era, da primeira vez que eu já tinha visto o filme, da vez que eu já tinha visto o filme, pensando naquilo que era as leituras que eu achava que o filme me podiam dar, eu partia para aí, para secções, aliás, sequências do filme, eram lidas à luz daquilo que eu apresentei aqui. E para além disso, apesar de ser filmado naquela ilha em particular, não sei, Ivan, tu já viste o filme? Não, ainda Pronto, não consegui pronto. ver. É Mas isso, sei que muitas. tu deixaste o link, está disponível Yeah, no YouTube, com é muitos isso, dos filmes dessa altura, dos anos 60, precisamente. ou de um trabalho de Ah, recuperar filmes que não há cópia legal, oficial em DVD, que possa, ou não está em plataformas ainda, então estão a ver-se em YouTube, mas ainda não consegui ver. mas aquilo que eu queria aqui sublinhar é que, no fundo, muitas das sequências são filmadas ou a retratar este isolamento das personagens, ou com um grande centramento numa paisagem deserta, árida, sem grande vegetação, e que culmina naquela cena que para mim é apocalíptica, animal, é um mundo totalmente destituído daquilo que será o mundo humano, mas que não deixa de ter essa ideia de liberdade. E então eu foquei muito nesses momentos em particular. Sempre o som do vento, sempre o som do mar, tudo aquilo que amplificava ou ampliava também estas questões que eu estava aqui a tentar trabalhar. E como o Ivan disse, provavelmente alguém vai pegar no texto e vai pensá-lo de outra maneira, no filme, desculpem, pensá-lo de outra maneira completamente diferente. Não sei se respondi, Eduardo, mas era um bocadinho esta a ideia. Mas não é um filme fácil de ver, de facto, por várias razões.
E agora há uma cópia restaurada. É uma cópia restaurada. No projeto, na sequência do projeto Filmar, em que estão a ser recuperados uma série de filmes relacionados com o mar, que é outra linha, não é? Portanto, é uma outra linha do cinema português. E poder-se-ia ter ido por aí também, naturalmente. Pode que a maioria de abordagens tenham esta questão de como forma parte as Ilhas Encantadas do grande corpus de filmes que relacionam Portugal, a nação, bom, a cultura, com toda a tradição dos descobridores, das viagens Uhum. ultramarinas, do mar, da relação com o mar. Há uma filmografia muito extensa, já desde o início do cinema, que Sim, trata sim. esta relação de Portugal com o mar, e já há muitos estudos. Lembro que quando foi a Exposição Universal de Lisboa, 1998, o programa da Cinemateca Portuguesa era um mar de filmes, e era todos os filmes relacionados com o mar, portugueses ou estrangeiros, que durante os meses que durou aquela Exposição Universal foram passados na Cinemateca na altura. E já, bom, há publicações, há catálogos, já há quase 25 anos que existe este pensamento Sim. dentro dos estudos fílmicos portugueses de relação de Portugal com o mar, representações Uhum. da relação com o mar. Absolutamente. E mesmo assim continuam a não ser suficientes os textos e as leituras feitas, porque são imensos os filmes e com diferentes, muitíssimas interpretações. Bom, mais alguém quer fazer ainda alguma última intervenção antes de terminar a gravação, que depois estará disponível no YouTube daqui a uns dias? Bom, então despedimos formalmente primeiro a gravação, depois ainda fazemos mais despedidas informais da videoconferência Zoom. Então, muito obrigado aos nossos colegas José Duarte e Eduardo Túlio Baggio por apresentar, por partilhar connosco a sua pesquisa e o seu trabalho. Os textos já estão disponíveis na internet, como disse o Eduardo Baggio. Acho que o texto do José Duarte também está disponível através em aberto, está em alguma revista, não é? Não, está num volume e o volume não tem acesso aberto, mas naturalmente, Bom, espero que no se alguém, futuro não, encontre a forma aqui o José sim, Duarte de partilhar através de alguma das redes académicas esse texto, porque agora, bom, muitas pessoas o que vão fazer é buscar diretamente no Google claro. com o título do texto para poder, se calhar, ler mais ou aprofundar, especialmente aquelas pessoas que façam pesquisa específica sobre este filme ou estes temas. Mas pronto, a ideia é utilizar este seminário de investigação permanente para, bom, contribuir à partilha de ideias, à troca de ideias, à conversa, a que circule o nosso trabalho, a saber o que estão a fazer os nossos colegas, dentro da AIM, também fora, com certeza. Então, muito obrigado mais uma vez aos dois, também às pessoas que acompanharam esta videoconferência e que ainda vão acompanhar no canal de YouTube da Associação. Continuamos, bom, a fazer novas sessões, especificamente amanhã, dia 17 de outubro de 2023, vamos ter uma segunda sessão desta edição do Seminário de Investigação Permanente com as outras duas vencedoras dos prémios AIM 2023, que são a Helena Cordeiro Olho e a Filipa Rosário. Pode que, bom, tenha de ser gravada e depois carregada no YouTube ainda esta conversa, mas pronto, são questões tecnológicas que não interessam agora explicar assim de forma pormenorizada. Muito obrigado. Continuamos então a falar nos eventos da AIA. Bom, então, deter a gravação. Até a próxima.